Boa noite para quem é de boa noite, e é só isso mesmo, porque quem está fazendo o co-host aqui hoje é o Morte Súbita, Thiago falando, e a gente vai apresentar hoje um convidado, mais um convidado do Fernando Guimarães, que é o Valdemar Falcão, que vai falar um pouco para a gente sobre astrologia. Mas antes, vamos apresentar a mesa, cada um vou chamar aqui conforme aparecer na minha tela. Rafa, boa noite. Boa noite, bom dia para quem é de bom dia também. Eu estou aqui como leigo no assunto, você sabe que daqui provavelmente eu sou o que menos entende de astrologia, mas eu entendo muito de Valdemar Falcão, já mostrei aqui os livros dele aqui, então eu vou estar aqui como fã também. Vamos lá. Fernando Guimarães. Boa noite ou bom dia também, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui ouvindo o Valdemar, um dos meus padrinhos astrológicos e colegas, e então estou muito contente que ele tenha os livros dele também. Eu sou astrólogo, tenho meu canal Astro Cabana, já tive a honra e o privilégio de ser convidado aqui pelo Projeto Mayhem, e vamos ouvir então, porque ali, acima de tudo, eu sou apaixonado também por história em geral. Ulisses Massad. Fala, galera. Pô, hoje empolgado aí para aprender com o Valdemar. Tenho certeza que ele tem muito conteúdo e que vai ser uma palestra fantástica aqui para gente. André Correia. Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui. Estou de mão dada com o Rafa hoje aqui, também como aprendiz, não conheço absolutamente nada de astrologia, mas super ansioso e curioso pelo tema. Vai ser um prazer aprender hoje. Paulo Jacobina. Boa noite, pessoal. Bom dia também, né, para quem é de bom dia, né? 93 para quem é de 93. Estou bem animado, não só para ouvir as histórias do Valdemar, que é uma pessoa incrível, mas também para a gente aprender como é que uma coisa que foi criada para marcar a passagem do tempo virou uma ferramenta de autoconhecimento. Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil. Konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde e em outro horário. 93 para quem é de 93. E eu quero saber quantos retornos de Saturno vai demorar para o retorno do Messias. Qual deles, né? Todos. Vanessa. Saudações, galera. Eu aqui como uma boa canceriana, com Sol, Lua e Ascendente em Câncer, estou bastante ansiosa aqui por esse encontro. Eu acho que vai ser incrível. E também sou, assim, manjo muito pouco de astrologia, mas estou ansiosa por esse encontro. Ivan de Aragão e sua voz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E é isso aí, astrologia é sempre um tema fascinante, né? É sempre um prazer ouvir os especialistas falarem sobre o assunto. E hoje não é diferente, né? Hoje a gente vai curtir um monte essa live. Muito legal. A astrologia é que nem como falam dos clássicos, né? Clássico não é uma coisa que você precisa ler. Clássico é uma coisa que você já deveria ter lido. Então todo mundo aqui deveria, eu inclusive, saber mais de astrologia. E não poderíamos ter uma pessoa melhor aqui com a gente, Valdemar Falcão. Vou ler o currículo dele aqui, só para vocês terem uma ideia do gabarito de quem a gente está falando hoje. Valdemar Falcão é músico, astrólogo e escritor. Trabalha como astrólogo profissional desde 1987. Foi membro fundador do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro e também da ONG Central Nacional de Astrologia. Além disso, ele tem 4 livros publicados já. Encontro com Médiuns Notáveis, O Deus de Cada Um, Conversa sobre a Fé e a Ciência, e agora o último, a História da Astrologia para quem tem pressa, que é o assunto que ele vai falar hoje com a gente. Com certeza vai voltar para falar dos outros assuntos depois. Além disso, ele é músico, né? Ele tem nos principais serviços de streaming, saiu com o Musicosmos, um projeto que ele fez com o tecladista Fernando Moura. E um prazer estar aqui com você hoje, Valdemar. Cara, o prazer é meu, pode ter certeza. Com essa galera toda interessada aí, muitíssimo legal. Estou aqui animadíssimo e achando engraçado que eu sou o sábio da astrologia aqui, que todo mundo diz que não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. Então tá bom. Só a Vanessa ali que deu Sol, Lua e Ascendente, então já vi que tem uma noçãozinha básica, né? Bom, Então, Valdemar, aqui a gente se interessa por um monte de tipos de assuntos diferentes, mas o que a gente mais se interessa são pelas pessoas. Então, o que a gente primeiro quer saber é a sua jornada pessoal. Conta um pouquinho da sua história. Tá bom, tá bom. Olha, a primeira coisa é que ela é muito coerente, porque
meu primeiro emprego na vida, e eu tenho a carteira até hoje, a carteira de trabalho bem velhinha, foi como ator numa peça musical chamada Hair, que falava em Era de Aquário, em Hare Krishna, né? E foi uma história muito engraçada, porque quando eu tinha 17 anos de idade, a montagem original do Hair, que estreou em São Paulo, veio para o Rio de Janeiro. Ficou ali onde é a TV Brasil hoje em dia, o antigo Teatro República, depois virou a sede da TV Brasil, lá no centro da cidade do Rio, na Lapa. E eu simplesmente vi a peça, acho que 17 vezes. Era programa de fim de semana, vamos ver o Hair. Pá. Aí foi aquela coisa do tiete, né? A gente fica amigo dos atores, já conhece todo mundo e tal. Aí, quando eu tenho... Aí, bom, essa era a temporada maravilhosa que eu vi, era Sônia Braga, Nuno Léo Maia, Ricardo Petralha, que é meu amigo até hoje, Armando Bogos, Neila Torraca, era um time de feras, né? Hoje em dia são um pouquinho mais velhos do que eu até, então por aí ainda muitos deles fazendo coisas belíssimas. E aí, 2 anos depois, em 1972, isso aí foi em 70, eu vejo uma notinha no jornal dizendo está aberto testes para o elenco do Hair e tal. Eu falei, vou lá. Fui no Teatro Casa Grande, que é aqui no Leblon, existe até hoje, e cheguei lá e falei, teste e tal. O cara falou, teste encerrou há 2 dias. O cabelo era do mesmo comprimento, só que tinha mais aqui na frente e tal, então era uma vasta cabeleira, né? E aí o cara olhou para mim e falou, pô, mas você tem um biotipo legal, né? Cabelão e tal, passa aqui no sábado que eu vou fazer um teste com você aí, por fora do teste oficial do elenco. Eu falei, tá bom. O detalhe é que eu sabia o texto da peça inteira de cor, porque eu tinha visto a peça 17 vezes, então eu sabia a fala de todo mundo. Então eu fiz um teste de dança, balançar o corpo lá um pouquinho, cantar eu já cantava, não teve mistério nenhum. E na hora que fui fazer um teste de interpretação, né, do texto da peça, o cara me entregou o script, né, o texto completo da peça. Vamos fazer a cena tal. Eu falei, não precisa não. Eu sei de cor ali a fala e tal. O cara já abriu um olho desse tamanho. Bom, o resultado é que eu entrei no elenco, depois do elenco já fechado. Eu achava o máximo ainda ser pago no fim do mês para fazer aquela coisa que era uma diversão sensacional, né? E a coerência, né, que vem daí, né? A música e a astrologia eram bases, né? Foi quando se falou em Era de Aquário pela primeira vez, é aquela música, né? This is the dawning of the age of Aquarius, né? O alvorecer da Era de Aquário. Aí, nessa época, eu comecei a estudar flauta, quando acabou a peça, quando acabou a temporada, e alguns poucos anos depois, comecei a tocar profissionalmente. Comecei em 75, toquei numa peça musical no Teatro Ipanema, aqui no Rio, um clássico do Shakespeare, Títulos Andrônicos, com Carlos Vereza, Marieta Severo, Nalu Prestes, também um bando de feras, e vários deles são meus amigos até hoje. E daí fui engrenando Bom, 75 foi o ano do meu registro na Ordem dos Músicos e da minha estreia como músico profissional, e ainda era uma época de muita repressão no Brasil, né? Vocês jovens todos aí nem sabem o que aconteceu nessa época, mas a gente tinha que qualquer espetáculo que você fosse apresentar, fosse uma peça, um musical, um recital, tinha que apresentar uma véspera para a censura, Departamento de Censura e Diversões Públicas. Então, se apresentava o espetáculo para 3 ou 4 gatos pingados no teatro, para no final ficar naquela expectativa para saber se os caras iam autorizar ou não você encenar aquele espetáculo. E aí tudo bem, a gente foi viajando pelo Brasil, então estreamos em Belo Horizonte, fizemos espetáculo para censura, viemos para o Rio e a gente fazia espetáculo para censura de novo. Em cada cidade que a gente chegava, tinha que apresentar para a censura local. Era uma maneira de atrapalhar o trabalho da gente, na verdade, né? Dificultar o trabalho da gente. Aí, no começo de 76, um bando de amigo meu começou a ir para a Inglaterra, e eu cheguei em casa, falei com meus pais, falei, não dá para trabalhar aqui não, eu vou trabalhar no exterior e venho aqui passar férias, porque aqui está praticamente impossível. Mas como é que você vai fazer isso? Eu não tenho dinheiro para bancar a viagem. Eu falei, não, vou vender meu carro, tinha um Fuscão na época lá, vendi o carro e me mandei para a Inglaterra, sem passagem de volta. Isso é uma façanha única, você entrar, ser admitido na Inglaterra, sem passagem de volta. Eu já falava inglês muito bem, e tinha uma história toda prontinha na cabeça, que eu sabia que eu ia levar um interrogatório na imigração, assim, infernal, pela ausência do bilhete de volta. Hoje em dia, se você chegar na Inglaterra sem bilhete de volta, você não sai nem do aeroporto. Te botam numa salinha lá, te despacham de volta para o teu país o mais breve possível. Eu consegui entrar, ganhei um visto de 6 meses,
E aí, correr atrás de coisa para sobreviver. Já posei de modelo para a escola de arte, nunca nu, graças a Deus, sempre vestido. E depois descobri a coisa de tocar no metrô. Aí engrenamos um grupo de 4 músicos, um outro brasileiro amigo meu, que foi na mesma revoada que eu para lá, e um escocês e um galês. E nós fizemos um ponto numa estação. Alguém aí conhece Londres? Não? Tem uma estação, South Kensington, que fica na região onde tem todos os grandes museus de Londres, estão nesse bairro. E tem uma coisa muito peculiar, que a estação do metrô, você não precisa ir para a rua para você ir para esses museus. Ela tem um túnel enorme subterrâneo dentro da estação, quando você sai da roleta. Em vez de você ir para a rua, você pode ir por dentro desse túnel. E em cada ponto tem uma escadinha que sai para um dos museus. Museu Victoria and Albert aqui, Museu de História Natural ali, Museu de Ciência lá no fundo e tal. Então tinha uma acústica maravilhosa, o lugar, que era um túnel enorme, todo azulejado. E eu passei a ganhar minha vida ali, com a caixa do violão aberta, e tocando Bob Dylan, tocando Gilberto Gil, tocando Beatles, tocando o que fosse. Aí, em 77, voltei para o Brasil, passei um ano lá, e aí engrenei na banda do Zé Ramalho, em 78. Hoje em dia tenho a honra de ser compadre do Zé, sou padrinho da filha caçula dele, e engrenei com ele na época que ele estava estourando. Então, conheci o Brasil inteiro, graças a Zé Ramalho. Tínhamos essa amizade, interesse por espiritualidade, os dois, então sempre tinha um papo fora, né? Tinha uma relação mais próxima comigo do que com os outros músicos, que era uma coisa mais profissional e tal. A gente ficava conversando até altas horas em hotel, em avião, aquela coisa toda. Tanto é que anos depois ele me convidou para ser padrinho da filha caçula dele. E aí também foram vários anos, até 82, 83, direto com o Zé Ramalho, e eventualmente gravando com gente amiga, disco de Elba Ramalho, disco de Moraes Moreira, pessoal que fazia parte desse núcleo, principalmente dos nordestinos, né? Então, gravei com muitos deles e depois comecei a me interessar por engenharia de som. Aí, que era isso já? Isso era 81 para 82, janeiro de 82. Ainda nem mexia com astrologia ainda, né? Nada, zero. Ah, não, deixa eu fazer uma correção. Essa época que eu morei em Londres, morava eu, minha namorada brasileira, que foi outra que foi um estímulo para eu ir para lá, e uma outra amiga brasileira. Era um apartamento de 2 quartos, ela e o companheiro dela, a gente dividia apartamento com eles. Foi a primeira vez que eu vi um livro de astrologia. Ela me botou um livro de astrologia na mão, um daqueles manuais enormes mesmo, que ensinava tudo. Foi a primeira vez que eu fiz. Naquela época, o computador era uma coisa do outro mundo, né? Era com compasso e régua, né? Exatamente. Então, eu lá no livro, eu fui fazendo, pela primeira vez, eu desenhei o meu mapa, num mapinha vazio, né, um mapinha em branco. O Marte fica aqui, o Sol fica ali. Então, mas eu digo, era um burro olhando para um palácio, porque eu não entendia nada do que estava ali, né? E aí, despertou aquele interesse. Tem uma ironia muito louca nessa história também, porque uma das maiores astrólogas do mundo é uma mulher chamada Liz Green, é uma americana, que durante muitos anos morou na Inglaterra, inteira mora na Suíça. E a minha namorada descobriu uma escola no norte de Londres que tinha vários cursos. Era Franklin School, Escola Franklin de Estudos Contemporâneos. Então tinha filosofia de Sartre, tarô, astrologia, aquarela. Minha namorada foi fazer um curso de aquarela. Aí eu olhei o cataloguinho da escola, vi um curso de tarô e falei, vou fazer um curso de tarô. A ironia é a seguinte: provavelmente, na sala ao lado, quando eu estava estudando tarô, estava Liz Green dando aula de astrologia, e eu nunca me esbarrei com ela, nunca a conheci pessoalmente. E a gente tem um link muito maluco, porque depois, em 84, quando eu voltei à Inglaterra como coprodutor de um disco do Steve Hackett, aquele cara que foi guitarrista do Genesis, nós passamos um mês trancado no estúdio. Assim que a gente terminou o disco, a primeira coisa que eu fiz foi xeretar a livraria e dou de cara com um romance da Liz Green. Um romance sobre Nostradamus, gente. Me dá um segundo que eu vou mostrar essa capa para vocês. A Liz Green é a criadora do tarô mitológico, não é? Exatamente. É, né? A Liz Green é uma fera. Ela é escritora, ela é astróloga, ela é psicanalista, ela é uma fera. Nostradamus, uma biografia romanceada. Deve custar uns R$10 aí nos sebos virtuais da vida. Recomendo vocês comprarem, porque é sensacional pelo simples detalhe de que o livro é escrito na primeira pessoa.
Ou seja, é o Nostradamus contando a vida dele para a gente, não é Lis Green contando a vida do Nostradamus para a gente. Na hora que eu abri a primeira página do livro, falei, caramba, o Nostradamus encostou ali na Lis Green e falou, anota aí que eu vou te contar a minha vida. Porque ela abre histórias que ninguém sabe do Nostradamus, entendeu? Qual era o papel dele dentro daquela corte europeia na época, que ele era admirado e respeitado por aquela galera toda. E isso daí foi, de uma maneira completamente inocente da minha parte, a minha entrada no mercado editorial. Porque eu tenho um amigo que é o amigo já desde o tempo da adolescência, que é o presidente do Grupo de Ouro aqui no Rio. Eu passei a mão no telefone em 1989, eu acho. Passei a mão no telefone, liguei para ele e falei, Jorge, tem aqui uns livros que eu acho que merecia você lançar aqui no Brasil, mas fiz isso por amor à arte, quer dizer, meu amigo, lança esse livro que o livro é bom e tal. Ele falou, deixa os exemplares aqui comigo e tal. Depois de um tempo, ele falou, olha, um já foi publicado no Brasil, outra editora fechou, nós estamos negociando aquela biografia do Nostradamus. Falei, então eu quero fazer um trato com você. Se você contratar esse livro, eu quero fazer a tradução dele para o português. Ele falou, tá bom. Não tenho curso de tradutor, sou autodidata em inglês, mas já tinha morado fora, já tinha a língua aqui, né, na ponta da língua, literalmente. E aí fiz a tradução do livro, o livro foi lançado, vendeu aí a edição básica de 3.000 exemplares, mas é um livro sensacional, o texto é belíssimo, sabe? Traduzir foi muito fácil. Começa assim, eu tinha 5 anos de idade quando o sonho da Dama do Lago me ocorreu pela primeira vez. Você começa ali, você não consegue parar mais. Tanto que eu tinha acabado de gravar o disco, eu estava hospedado na casa do Steve, e a Kima, a brasileira, que era a mulher dele na época, é minha amiga de infância, minha amiga até hoje. Eu passei 3 dias sentado literalmente na cadeira, levantando para tomar café, almoçar e jantar, e em 3 dias eu li o livro inteiro. E Valdemar, só uma dúvida, por favor. Quando você traduziu esse livro, você já tinha escrito alguma coisa antes? Você já era um escritor ou foi? Nada. Eu sempre fui um leitor voraz, entendeu, Rafa? Porque eu sou ascendente Sagitário, que é um adorador de livros, né? O signo Sagitário, e tenho muitos planetas na Casa 9, que é a casa associada ao campo de experiência do Sagitário. Então, eu sou um comedor de papel, como se diz, entendeu? Mas não tinha experiência nenhuma, nada nesse sentido. Aí é que está. E o interessante é isso, porque, você vê, eu estudei tarô na escola, onde ela ensinava astrologia em 76, e a primeira coisa que eu encontro quando eu termino o meu trabalho de coprodutor lá do Disco Vestido é um livro da Lis Green em Londres, de novo, e sem encontrar com ela. Depois eles fizeram a editora fez uma delicadeza comigo, que é normal quando você lança um livro, mesmo que o autor não conheça a língua, você manda 10 exemplares de presente para o autor. Não, está aqui, o livro saiu, está aqui 10 exemplares de cortesia e tal. E eles pediram a ela para mandar um de volta para mim com uma dedicatória. Não é esse aqui. Está emprestado para um amigo meu, né? Esse exemplar que está lá. Tu, Valdemar Falcão, com agradecimentos pela sua inspiração e os melhores votos, Lis Green e tal. E, ao mesmo tempo, nunca nos vimos pessoalmente, não nos conhecemos pessoalmente, temos uma idade parecida, somos do mesmo signo, somos virginianos os dois. E aí foi essa coisa da literatura dessa maneira, uma coisa completamente amadora, no sentido de... Estava lá traduzindo um computador desse tamanho, meu filho recém-nascido, no berço do meu lado, eu teclando lá loucamente e tal. Aí, em 95, uma prima minha muito querida, prima de 2º grau, mas que a gente teve uma criação assim, muito próxima, jornalista, assumiu a diretoria editorial do Grupo Record aqui no Rio, e um dia me escreveu dizendo, tem uma editora aqui, espiritualista, não entendo nada disso, o dono da editora também não entende nada disso, era a editora Nova Era, que nem existe mais hoje em dia. Você não quer vir para cá tomar conta dessa editoria? E eu sempre tive espírito de freelancer, né? Então eu falei, Luciana, negócio de 9 às 5, bater cartão e tal. Ela falou, não, aqui não tem nada disso. Ninguém vai ficar regulando a hora que você chega, que você sai. Acabou saindo por lá, Rafa, exatamente. E nós vamos entregar uma editora na sua mão para você escolher o que vai lançar, o que não vai. Você vai ter uma editora na sua mão prontinha. Falei, mas eu não sei fazer um livro, produzir editorialmente um livro. Ela falou, não precisa, isso aqui a gente tem uma equipe que faz. Você conhece esse mercado de espiritualidade, é isso que eu quero, a pessoa que saiba quais são as tendências, o que é legal de lançar, onde é que estão os livros. Então, eu falei, tá bom. Passei 4 anos lá, isso foi em 95 e 99. Aí a LBV, Legião da Boa Vontade, eu faço mapas para o José de Paiva Neto, presidente da LBV, ele adora astrologia.
há muitos e muitos anos eu faço estudos que ele me encomenda e tal. E aí eles me convidaram para montar uma editora para eles, chama-se Editora Elevação. Hoje em dia é uma editora mais restrita mesmo ao público da LBV, mas na época ele queria abrir um leque grande e tal, e me chamou para ir para lá para trazer autores, e eu passei um ano morando na Ponte Aérea, passava de segunda a sexta em São Paulo e fim de semana no Rio. Bom, no meio disso tudo teve o curso de Engenharia de Gravação, que foi em 82, peguei 25 abaixo de zero em Ohio, ali na beira dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, e aprendi a mexer com som também, gravar, produzir, essa coisa toda, que é outro prazer da minha vida. Me tranca no estúdio, passo uma comida por baixo da porta de 5 em 5 horas, eu passo um mês lá dentro e me esqueço da vida do lado de fora. Que é isso que eu andei fazendo agora recentemente, que você comentou com o Fernando Moura. Depois eu falo disso, que é um projeto maravilhoso, que eu estou apaixonado, ele também. Nós somos amigos há 40 anos, ele entrou na banda do Zé Ramalho quando eu já era de lá. Ele fez vários arranjos para músicas minhas cantadas, e o ano passado me propôs essa história de fazer uma música para cada signo do zodíaco instrumental, flauta e teclado. Flauta é meu instrumento, né? Então, e foi uma retomada assim, fantástica, fantástica, fantástica. Então, essa coisa com ênfase muito grande no Sagitário, a gente é meio polivalente, né? Sabe? O problema do Sagitário e do Gêmeos, do eixo Gêmeos-Sagitário, que são os opostos, é o risco da dispersão, porque a gente se interessa por tanta coisa que às vezes não para quieto numa coisa só, né? Uma vez, acho que foi em 90, sei lá, 2009, saiu O Deus de Cada Um, viu, Rafa? E a editora, a Agir, hoje em dia é um selo de ouro. Aí foi isso que aconteceu. Deixa eu fechar essa história dos livros, então. Escrevi o Médios Notáveis. A Luciana tinha vários amigos jornalistas, conseguiu vender uma pauta para a Veja, na época, sobre vida após a morte. Era uma matéria de capa, a capa era engraçadíssima, que era o pé de um morto, aquela coisa que fica em Instituto Médico Legal, né? Com etiquetazinha pendurada no dedão, dizendo assim, volto já. E era uma matéria sobre a espiritualidade, e ela conseguiu acoplar, depois dessa matéria, uma resenha sobre o meu livro, feita pelo Ock de Souza, que é um jornalista, foi meu colega de faculdade aqui na PUC nos anos 70. Então, deu um impulso, isso. O livro saiu em 2005, está com 17 anos de idade. Então, a primeira edição vendeu em 3 meses, esgotou a edição, e assim foi. Ele está na 6ª edição hoje em dia. Eu acho que eles pararam de imprimir esse que você tem, Rafa, que é o 16x23, né? Que é o tamanho padrão hoje em dia que as editoras fazem. Inclusive, a minha é de 2005 mesmo, essa aqui. Então é primeirona, isso. É que eu sou lá do Rio, né? Eu não moro mais lá, não moro mais aí, mas eu devo ter comprado, inclusive, no Shopping da Gávea, se não me engano. Olha só, pode ser. E aí, uns 4, 5 anos atrás, como o livro continuava vendendo muito bem, eles lançaram a versão de bolso, que é igualzinha, só perdeu a 4ª capa da Ana Maria Baiana, que é belíssima, mas o miolo, o conteúdo é exatamente o mesmo. Eu acho que é essa edição que eles estão, digamos, investindo mais hoje em dia, porque é mais barato, né? O livro custa aí, sei lá, R$20, é baratinho. E a gente não tem, o autor não tem o menor controle disso. Se você não é autor independente, né, de tanto em tanto tempo a editora às vezes vendeu tanto, tal, está aqui o dinheirinho na sua conta e tal, obrigado. Nunca deu para comprar casa, nem viajar para a Europa, nem nada disso, não. Mas é um prazer, sabe? O retorno dos leitores é realmente a coisa mais legal, né? Então, vejam, O Deus de Cada Um foi um convite do Paulo Roberto Pires, que era o editor da editora Agir na época. Ele foi ao lançamento do Encontros com Médios Notáveis, a gente é amigo já de longa data. Depois ele me ligou e falou, eu tenho um projeto aqui que eu não sabia quem que eu ia convidar para realizar. Aí eu li o Médios Notáveis e achei que esse projeto é para você. O título é O Deus de Cada Um, e o miolo tem que ser histórias reais de pessoas de diferentes religiões, cada uma contando como é que foi sua trajetória na religiosidade, na espiritualidade e tudo mais. Agora, quem são, como é que você vai escrever, se é na primeira pessoa, na terceira pessoa, entrevista, isso é assunto seu. Quer fazer? Eu falei, claro que eu quero. A Monja Cunha eu já conhecia, a gente tem uma relação assim, de amizade não muito próxima, porque a gente não se vê muito, cada um correndo por um lado.
mas tem um congresso que acontece em Campina Grande desde os anos 90, durante o Carnaval, chamado Encontro da Nova Consciência, que é um negócio assim, é um festival multicultural. Vocês que são multi aqui deviam conhecer isso, porque até ateu tem espaço lá para se manifestar. Tem o Encontro dos Ateus e Agnósticos, no meio do Encontro da Nova Consciência, e eu conheci a monja lá muitos e muitos anos atrás, 90 e tantos e tal. Então foi ela, o sheik também, muçulmano, que está no livro, também conheci lá em Campina Grande. As outras pessoas são pessoas da minha relação de amizade de alguma forma, porque hoje em dia eu tenho essa postura absolutamente ecumênica em relação à religião, né? Se me perguntam qual é a minha religião, eu digo nenhuma e todas, porque não estou vinculado formalmente com nenhuma mais hoje em dia. Tenho um compromisso pessoal com um médium amigo meu que mora aqui na Zona Oeste aqui do Rio, que tem um trabalho de psicografia belíssimo. Tive a sorte de conviver com uma senhora que eu conto no Médios Notáveis, é a última história do Médios Notáveis, que o Chico Xavier considerava o maior médium do mundo, e ela tinha uma coisa de anonimato, então ela nunca apareceu em nenhum meio de comunicação de massa. Diga, mestre, por que você levantou a mãozinha aí? É uma pergunta bacana aqui que o Ed Franca mandou para a gente, que é a seguinte: você ou alguma banda que você tenha participado já deixou de lançar algum álbum ou mudar algum tour por causa de alguma data astrológica específica? Não, sabe por quê? Porque na época que eu viajava aí pelo Brasil afora, principalmente na banda do Zé, eu estava estudando astrologia. Como é que eu comecei a estudar astrologia? Não foi na Inglaterra, né? Lá foi aquela história que eu perdi uma oportunidade única. Na próxima encarnação, quem sabe eu encontro com a Alice Green e a gente troca umas figurinhas aí. Mas o músico acompanhante, numa banda, quando está na estrada, quando está em turnê, não tem muito o que fazer. Fazer o soundcheck, a passagem de som no fim da tarde, e fazer o show de noite. Quem tem que trabalhar muito é o artista, tem que ir na rádio, no jornal, na televisão, fazer a divulgação do show que ele vai apresentar. Então a gente tem muito tempo livre. E eu, como adoro ler, cada vez que a gente ia começar uma turnê dessa, chegava no aeroporto, eu corria para a livraria, comprava uns 2 ou 3 livros de astrologia e dizia, pronto, já tenho bibliografia aqui para me acompanhar na turnê toda. Aí tome de ler, tome de ler, tome de ler. Mas você já tinha uma obsessão pelo assunto, então? Já tinha. Nessa altura eu já tinha sido contaminado pelo vírus da astrologia. Mas nunca fiz nada assim nesse sentido de escolher data. Na parte musical, não. Valdemar, para já fazer um link com o assunto, né, de astrologia, eu vi aqui, eu lembrava disso, no Médios Notáveis, no final, você dava o mapa astral de alguns médios, inclusive o professor Hermógenes, que foi uma pessoa iluminada que eu conheci pessoalmente no Rio também. Meu guruzinho. Eu queria que você falasse sobre... já no outro, provavelmente, não teve esse espaço, né? Deus de cada um talvez não tivesse esse espaço. Mas eu queria falar sobre isso que você compartilha com o Fernando, inclusive, que está aqui, que é esse interesse pelas pessoas e em que ponto a astrologia ajuda com isso, de você conhecer mais profundamente as pessoas, mesmo sem ter que dialogar tanto com elas, às vezes só pelo mapa, assim. Até que ponto você consegue conhecer uma pessoa só pelo mapa? Essa é a minha pergunta, para fazer um link logo com o assunto principal. Legal, Rafa. Olha só, a astrologia é uma ferramenta fantástica para você conhecer as pessoas, exatamente. Então, tem um caso, uma das médiuns que está no Encontros com Médiuns Notáveis, eu conheci o mapa dela antes de conhecê-la pessoalmente, que é a Nazaré. Nazaré é uma mãe de santo, uma enfermeira, instrumentadora, mãe de santo, de um tipo de ritual que a gente chama de umbanda cruzada. É uma umbanda que tem uma pitada a mais de candomblé do que o normal, né? Ela era amiga da família da minha ex-mulher, da mãe dos meus filhos, minha grande amiga, e aí marcou, você precisa conhecer Nazaré, vamos lá e tal. E a essa altura eu já trabalhava com astrologia, então eu pedi os dados antes, e fiquei assim, muito bem impressionado com o mapa, né? Não vou entrar em astrologuês aqui com vocês, mas me deu uma impressão que ela fazia parte de uma linhagem, sabe? De uma coisa que vinha da família, e ao mesmo tempo com um componente assim, de nobreza, não no sentido da aristocracia, mas também no sentido de uma coisa levada muito a sério, né? E no dia seguinte, quando eu conheci ela, uma figura, uma negona, né? Hoje em dia é feio falar isso, né? Mas é no sentido mais carinhoso possível, com os óculos enormes, instrumentadora do Hospital da Marinha, aqui no Rio de Janeiro, e tinha um terreiro nos fundos da casinha dela lá. E aí eu perguntei para ela, vem cá, como é que
como é que é essa história da relação com o candomblé e com as religiões afro na tua vida? Ela falou, meu avô, minha avó, eu já era mãe de santo, a gente vem de uma família de um quilombo ali na região de Cabo Frio, e eu recebi essa incumbência, meio que herdei essa responsabilidade dela. Então, me confirmou o que eu tinha visto no mapa ali, dessa coisa de um componente de nobreza. Ela tinha o Sol em conjunção com Júpiter, que é uma busca de conhecimento sempre muito grande, e na casa 9, que é a casa do Sagitário, a casa do Júpiter, indicando uma linhagem mesmo religiosa, que ela me confirmou depois, né? E ela tinha uma outra característica muito interessante, o ascendente dela era em Câncer, e a Lua estava em Câncer também, nascendo na hora que ela nasceu. Então, ela tinha um ascendente e a Lua em Câncer, viu, Vanessa? E ela teve uma história muito peculiar. Todos eles já são falecidos, dos netos notáveis, né? Ela tinha um único filho, e quando o filho nasceu, ela tinha muito leite, ela tinha uns seios enormes, e ela amamentou o filho do Cláudio Coutinho, que foi técnico da seleção brasileira, que o filho nasceu na mesma época, na mesma casa de saúde, e a mãe dele não tinha leite. A Nazaré amamentou o filho dela e o filho do Coutinho, foram amigos a vida inteira, né? Então, você conhecer o mapa antes é interessante por isso, porque, né, hoje em dia, quando a pessoa marca a consulta comigo, a primeira coisa que eu peço são os dados astrológicos, né? E já olho o mapa ali, que legal. E aí, no dia seguinte, ou alguns dias depois, conheço a pessoa, e aí a gente vai vendo, confirmando aquilo tudo que está ali, né? Paulo, está com a mão levantada aí? Posso fazer só complementando, porque você falou uma coisa muito interessante. Você falou que você vê uma ascendência, uma ancestralidade, e você diria que o mapa consegue dizer assim que aquela pessoa tinha um caminho espiritual e que ela se ela seguir o caminho espiritual, de repente ela vai ser mais realizada na vida dela, e se ela por acaso não seguir, ela vai ser não vai ser tão realizada? Você diria que dá para dizer isso? Só pelo mapa olha, também? Rafa, aí é o seguinte, eu acho o seguinte, o mapa de paranormal, de médio sensitivo, vai ter sempre o planeta Netuno, que é o regente do signo de Peixe, colocado numa posição proeminente. Aí você tem várias formas de ser uma posição proeminente. Pode estar em conjunção ou fazendo ângulos marcantes com a gente chama com os planetas pessoais do mapa, que são os astros mais rápidos, Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. A gente tem, digamos, uma pequena hierarquia aí. Paulo, eu chego em você já, tá? A gente tem o seguinte, então a gente tem os planetas pessoais, obviamente Sol e Lua a gente chama de luminares, a gente sabe que não são planetas, e o Mercúrio, Vênus e Marte são os que se deslocam com mais velocidade no zodíaco e, portanto, imprimem características individuais na gente. Depois a gente tem uma dobradinha, que são o Júpiter e o Saturno, que nem são planetas pessoais, nem são planetas transpessoais, como os outros três, Urano, Netuno e Plutão. Hoje em dia, na astrologia, a gente chama de planetas sociais, que eles fazem o link entre o pessoal e o transpessoal. E depois você tem Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas transpessoais ou geracionais, porque eles demoram anos para percorrer um signo, então eles imprimem uma característica em toda uma geração que nasce dentro daquele período que eles estão transitando dentro daquele determinado signo, né? Então é mais ou menos essa, digamos, a hierarquia. Certo, Nando? Estou falando besteira não, né? Não sei se respondi a tua pergunta, Rafa. Sim, é só isso aí mesmo, tá bom. Paulo, diga lá. Vamos lá. Antes de entrar na minha pergunta, só para o nosso público, é porque planeta é uma palavra em grego antigo que significa errante. Errante, então, são corpos que se movem no céu. Quando você olha o céu, as estrelas parecem estarem fixas e existem pontos que se movem. O Sol e a Lua são errantes porque eles se movem no céu, por isso são planetas também. Não são planetas do ponto de vista astronômico de hoje, mas... Do ponto de vista etimológico, né? Etimologicamente falando, é exatamente isso. E aproveitando já o gancho, né, da minha introdução lá no início, você pode contar um pouco para a gente como é que foi essa passagem de uma ferramenta que era utilizada para a gente analisar a passagem do tempo em si, porque a gente vai ter o Áries na estação onde você vai começar a tosquear a ovelha porque já está nesse momento, e, de repente, não mais que de repente, né, a gente começa a utilizar a astrologia como uma forma de autoconhecimento. Como é que se deu essa passagem? Como é que foi isso? Isso foi principalmente a partir da astrologia helenística, da astrologia grega, que até mais ou menos a época da cultura grega não havia
mapa astral individual. Nem havia uma astrologia, digamos, sistematizada. Você tem os babilônios lá atrás, né, em 2000, 3000 a.C., onde foi na Babilônia que foram descobertas as primeiras tabuinhas de argila, né, que está até como subtítulo no livro, com as posições planetárias, né? Eu tenho uma convicção pessoal de que a astrologia é um conhecimento universal e que sempre esteve presente em todas as culturas e, digamos, falando inclusive de outros sistemas planetários e tudo mais, né? Eu não sei quem sabe disso, mas tem um rapaz hoje em dia no mundo, um argentino chamado Matias de Stefano, que é uma figura assim, muito interessante que vale a pena vocês conhecerem. O cara tem uma memória ancestral tão profunda que ele lembra de uma vida dele no outro sistema solar, no sistema de Sirius, um planeta que orbita o sistema duplo de Sirius. E ele uma vez falando comigo, falou assim, pô, a astrologia aqui é muito mole, aqui na Terra a gente só tem um Sol e uma Lua, imagina um sistema onde você tem 2 sóis, 3 luas, sabe? Quer dizer, mas ele escreveu 2 livrinhos pequenininhos na vida dele, Viver na Terra e Viver no Universo, um guia prático, onde ele fala da astrologia como um dos saberes universais, né? A gente hoje em dia ainda tem, digamos, uma informação muito limitada pela própria nossa limitação tecnológica de conhecimento. A gente faz a astrologia geocêntrica, que é, né, a astrologia baseada no lugar onde a gente está, que é a Terra. Obviamente, a gente sabe que a Terra não é o centro do universo, mas para aquele estudo que a gente está fazendo, né, o céu estava ao nosso redor quando a gente nasceu, ao redor da Terra. Então, é muito difícil de você, digamos, localizar onde que ela começou. A astrologia hindu, por exemplo, ela tem 6.000 anos de existência, tem todo um sistema de cálculo que é diferente do nosso, é chamada astrologia sideral, né? Paulo, você usou uma expressão muito interessante, que é essa questão das estações, né? Porque para a astrologia tropical, que é a que a gente usa aqui no Ocidente, a mudança dos signos está associada com a mudança das estações, né? Tem um equinócio em Áries, tem um solstício em Câncer, tem outro equinócio em Libra e tem outro solstício em Capricórnio, né? Então, você tem essa diferença. Hoje em dia, os astrônomos, quando querem combater a astrologia, dizem, mas astronomicamente, hoje em dia, no dia 21 de março, 21 de março, que é o dia que o Sol entra no signo de Áries, ele está alinhado com a constelação de Peixe. O Sol vai andando para trás, entre aspas, no céu, né? Isso chama-se a precessão dos equinócios. Isso está explicado no livro, na história da astrologia, para quem tem pressa. A Terra tem uma inclinaçãozinha de 23 graus, o eixo da Terra, em relação à órbita que ela percorre em torno do Sol. Isso é que faz as estações existirem, justamente, né? E esse eixo, ele faz um pequeno giro no céu num período que dura 26.000 anos. Então, o que acontece? Esse giro vai fazendo com que, a cada 72 anos, no dia 20 de março, o Sol anda 1 grau para trás em relação ao grau que ele estava. Então, hoje em dia, no dia 20 de março, quando o Sol entra no 0 grau do signo de Áries, ele está no grau 6, entre 5, 6 e 7 da constelação de Peixes. Isso, inclusive, é o que fundamenta as chamadas grandes eras. As grandes eras têm a ver com essa posição. Nando, enriqueça a minha explicação aí, por favor. Desmuta teu microfone aí. Eu não vou usar fazer isso. A única coisa que é bom ouvir você falar é essa aproximação da astrologia moderna com a mecânica celeste, que foi abandonada, que era o dia a dia nas universidades medievais e na antiguidade clássica. A gente perdeu um pouco isso, né? A gente olha o mapa astrológico no computador e não vai lá com uma luneta, um telescópio ver o planeta no céu. Mas eu tenho uma pergunta que tem a ver com o que você falou agora, assim, né? A astrologia moderna, mais racional, etc., ela fala que ela não é a origem da astrologia, é aquela observação pelos pastores e pescadores, agricultores, etc., do céu. Mas eu acho que cabe, como eu entendi, então eu queria que você confirmasse ou não, cabe essa janela que trazem dizendo que os deuses eram astronautas e junto com o ensinamento também trouxe o ensinamento da astrologia. Você acha que
poderá um dia fazer parte da história da astrologia, que é uma astrologia revelada de conhecimento extraterrestre? Olha, genial a tua pergunta, Nando. Eu não sou ufólogo, mas tem um caso em especial de ufologia que me arrebatou há muitos anos atrás e que hoje em dia, digamos, a palavra virou moda porque está cheio de gente canalizando o pessoal das Pleiades, que é uma constelaçãozinha belíssima que a gente tem no céu, dentro da constelação do Touro. É uma panelinha que aqui no hemisfério sul ela parece virada de cabeça para baixo, uma caçarola, né? E o livro está aqui também. Só um segundo, gente. Porque se eu sair por aí dizendo que foi um ET que me ensinou, vão me prender. Tem um hospital psiquiátrico perto de casa que eu morro de medo. Isso aqui é uma outra preciosidade, isso aqui é difícil de achar. UFO, Contacts from the Pleiades. Interessante. É um agricultor suíço, deve estar com quase 90 anos de idade, e que tem contatos com seres humanos como nós, vindo de um planeta na constelação das Pleiades. E vou mostrar só para vocês uma fotinha, assim, só para vocês terem ideia do... Qual que é o sobrenome dele, Valdemar? Ele se chama Eduard, como em francês. Ele mora na Suíça alemã, mas Eduard, como em francês, o apelido dele é Billy Meyer, como a gente fala Meyer em português, M-I-E-R mesmo. Eduard Billy Meyer. As fotos dele são uma coisa assim absolutamente impressionante. Espera aí que eu vou dar um jeito de mostrar melhor para você. Ele tem fotos. O livro é um espetáculo, mas aqui nessa câmerazinha... Então, eu acho, só para encurtar essa história, eu acho que, na verdade, a astrologia vem... A gente teve outras civilizações aqui na Terra, né, gente? A Lemúria, a Atlântida, que a gente vive muito limitado no conhecimento cósmico. O Matias de Stefano, esse rapaz, esse argentino, tem 35 anos de idade, ele tem uma explicação muito interessante. Ele explica que, assim como a Terra passa por 4 estações ao longo de um ano, o nosso sistema solar passa por 4 estações ao longo de 26 mil anos, que é exatamente o grande ano astrológico no qual o Sol vai percorrendo os 12 signos. Essa história que eu estava falando para vocês das grandes eras. Nós estamos fazendo a transição da era de peixe para a era de aquário. Você vê, está andando para trás, né? Não para frente. Aquário é anterior a peixe. E esse movimento é precessional, ele vai para trás mesmo o tempo todo, né? E então isso de certa forma você aplica de várias maneiras. E aí é uma convicção pessoal minha nesse sentido de que a gente está desde 20 de dezembro de 2012, o famoso dia do fim do mundo. Na verdade era o fim de um ciclo do calendário maia que o Matias, esse rapaz, explica como sendo o final do outono e do inverno galácticos. O tempo que o nosso Sol demora para dar uma volta em torno de um Sol, exatamente da constelação das Pleiades, é 26 mil anos, que é esse famoso grande ano astrológico. Então, ele explica que a cada 13 mil anos, mais ou menos, a gente passa pelo outono e pelo inverno galáctico, que é o que a gente vem passando nos últimos 12 mil, 13 mil anos, e quando acontece o outono e inverno galáctico, a gente meio que se desconecta da comunidade cósmica. O Matias tem desenhos que ele fez quando ele tinha 13, 14 anos, de um banquete no Egito, ali ao lado da Esfinge, onde tinha terrestres e extraterrestres batendo papo, sentados na mesma mesa e tal, os caras com a cabeça ovalada enorme, assim, outros seres pequenininhos do lado, né? Então já houve essa troca. E havia uma astrologia que provavelmente havia na Lemúria também, que é o continente ainda mais anterior à Atlântida, né? O Matias sabe falar uma língua, que era a língua da época da Atlântida, que é chamado de Saiônico. Então, o que acontece? A gente está agora saindo desse período, 20 de dezembro de 2012, foi exatamente a data do final desse ciclo do outono e do inverno galácticos. Agora nós estamos começando a primavera e o verão galácticos, que vão durar os próximos 12 mil, 13 mil anos. E aí uma convicção pessoal minha de que durante esse tempo, os próximos 2 mil anos, com certeza, dentro da era de Aquário, essa retomada do contato com a comunidade cósmica vai ser uma coisa corriqueira, como era lá atrás para os egípcios lá e para os atlantes.
Não havia essa... A gente não estava isolado aqui, né? Como a gente está hoje em dia. Não sei se eu me perdi no tema aí do que vocês perguntaram, mas me empolguei aqui e saí falando. Deixa eu colocar um pouquinho agora o assunto no seu último livro, A História da Astrologia para Quem Tem Pressa, Isso. pela editora Valentina. Nesse livro, você trata dessa pré-história esotérica ou é uma coisa mais histórica tradicional, assim? Não, Quando começa essa história, só complementar, que eu quero saber duas coisas de você. Tá. Quando começa essa história, e embora a gente saiba assim, que a astrologia é uma coisa meio de um conhecimento perene, a gente sabe também que ela evolui com o tempo, né? Ela vai se desenvolvendo, vão descobrindo, vão mudando, vão desenvolvendo. Você, nesse livro, você traça alguns momentos assim de sei lá, alguns cortes epistemológicos para falar, olha, a partir daqui a astrologia começou a ficar diferente? Existem marcadores históricos assim para a astrologia? Eu dou uma pincelada, sabe, cara? Porque, na verdade, no fim das contas, a ideia do livro é quase que um manualzinho, entendeu? De saber que recursos você pode contar com a astrologia. Então, tem um capítulo que os próprios editores até que me pediram que colocasse, que são os grandes astrólogos da história da humanidade, né? Que é uma pincelada sobre cada um, as grandes figuras, Nostradamus, obviamente, vários outros que não são tão conhecidos quanto Nostradamus. E no começo eu explico um pouco, tanto que tem esse subtítulo no livro, né? Das tábuas de argila até os ápices, né? Que começou o que a gente tem de história registrada do conhecimento astrológico no Ocidente, que é, na verdade, ali no Oriente Médio, são essas tábuas de argila que foram achadas ali, onde é o Iraque, hoje em dia, onde era a Síria, a Babilônia, aquela região ali, né? Onde eles já tinham umas tabuinhas mostrando a posição dos planetas e tal. Eles eram grandes astrônomos, né? E antigamente não havia uma separação entre a astronomia e a astrologia, era tudo uma coisa só. Isso veio no racionalismo francês, aqui, na Idade Média, por ali, quando inclusive, a astrologia foi demitida da universidade. Foi o ministro de um rei, de um Luís, lá daqueles da França, um ministro chamado Colbert, que baniu a astrologia da universidade porque não era científica. Mas isso, né, já tem um tempo. Respondi a sua pergunta, não? Ainda não, porque eu quero saber o seguinte, assim, quais foram as grandes modificações que a astrologia passou até o dia de hoje? Bom, legal. Bacana. Tem uma muito interessante, que é o seguinte, é a questão dos chamados os planetas visíveis a olho nu. Que até Saturno você consegue ver no céu sem telescópio, sem nada. Claro, você vai ver uma estrelinha, né? Urano, Netuno e Plutão, nem um telescópio doméstico você consegue ver. Eles estão muito distantes. Então, você tem uma astrologia que vai até o século XVIII, mais ou menos, onde a gente só conhecia planetas até Saturno. Urano, Netuno e Plutão não existiam para o nosso conhecimento, né? Aí, Urano foi descoberto no século XVIII, Netuno no século XIX e Plutão no século XX, é um por século, mais ou menos, né? Agora, a comunidade astrológica já está estudando aí um planeta chamado Eris, que tem uma órbita de 500 anos para percorrer o zodíaco inteiro, porque, na verdade, a gente tem uma conta de pé quebrado nessa questão dos signos e dos planetas. Antigamente, quando só tinha até Saturno, cada planeta, com exceção do Sol e da Lua, regia 2 signos. Muito simples. O Sol regia Leão, a Lua regia Câncer. Aí você vai abrindo esse negócio, um para cada lado. Depois de Leão vem o quê? Virgem, regido por Mercúrio. Antes de Câncer vem o quê? Gêmeos, regido por Mercúrio. Aí antes de Gêmeos vem o quê? Touro, regido por Vênus. Depois de Virgem vem o quê? Libra, regido por Vênus. Depois de Libra vem o quê? Escorpião. Plutão existia, era regido por Marte. Antes de Touro, quem tinha Áries, regido por Marte. Aí você vai depois de Escorpião, Sagitário, regido por Júpiter. Lá do outro lado, você está já em Peixe, regido por Júpiter também. Capricórnio e Aquário, regidos por Saturno. Aí descobre-se Urano, o Herschel, até o H que existe no símbolo de Urano, um astrônomo chamado Herschel, que descobriu. E o interessante é que esses planetas lentos, eles têm um reflexo sobre o que a gente chama de astrologia mundial, astrologia coletiva, astrologia política, não política no sentido partidário, no sentido polis, né? No sentido da comunidade. Porque você pode associar uma grande descoberta da humanidade, uma ou mais grandes descobertas da humanidade, que são invariavelmente associadas com a simbologia daquele planeta. Urano, por exemplo, que é o regente de Aquário hoje em dia, né? É o planeta da contestação. Eu digo Aquário e Urano são o ativista, né? Aquele cara que vai para a passeata, leva a porrada da polícia, leva o cartaz protestando contra o desmatamento e tal.
essa coisa toda. Quando Urano foi descoberto, foi a época das grandes revoluções de independência do mundo e da própria Revolução Francesa. Aí a gente tem uma referência histórica bacana. Netuno foi descoberto no final do século XIX, quando se descobriu a anestesia, que é uma coisa totalmente netuniana, e quando foi publicado o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, que dizia todos somos todos iguais, não tem diferença entre as pessoas e tal. Né? E Plutão foi descoberto em 1930, não tem nem 100 anos, né? Quando se descobriu a energia atômica, a fissão do átomo, aquela coisa toda. E Netuno também foi na mesma época da Guerra do Ópio, né? Primeiro grande problema de droga que a gente teve como em escala planetária. Você localiza vários eventos coletivos que são, de alguma maneira, um reflexo, como se a humanidade desse mais um saltozinho de consciência, entendeu? Cada vez que a gente constata um planeta desses. Como é que está essa fila aí? Quem é o primeiro aí da mãozinha? É o Ulisses agora. Diga, querido. Opa, minha vez, Valdemar. Valdemar, uma curiosidade. Por exemplo, quando a gente pega outras linhas filosóficas assim e a gente começa a estudar, por exemplo, um exemplo só, a Cabala, né? Ao longo da história vão tendo personagens que falam sobre o tema e esses personagens colocam a sua pitada ali dentro do assunto. Então, por exemplo, teve Pico della Mirandola, teve o Ari, teve uma série de outros cabalistas que cada um tinha a sua vertente, vamos dizer assim, cabalística. Na astrologia, ao longo da história, teve isso também? Teve personagens que criaram alguma coisa, inovaram com algum conhecimento e que aquilo seguiu uma linha de tradição, alguma coisa assim ou não? Olha, primeiro de tudo, os cabalistas mesmo são pessoas que contribuíram enormemente para o conhecimento astrológico. Né? A astrologia é uma ferramenta de uso diário na Cabala, né? Quem é cabalista mesmo, né? Eles vão acompanhando a passagem do Sol em cada signo, né? A frequência, a vibe, né? Na nossa linguagem moderna, a frequência está associada com aquele momento que o Sol está passando no signo X, no signo Y, no signo Z. Né? Para mim, assim, de resposta imediata para mim, veio o grande Carl Gustav Jung, que é uma referência bem recente, né? Do século XX, né? Que era um sábio monstruoso, que conhecia a astrologia profundamente, inclusive ele meio que subverteu o conceito muito maniqueísta que você tinha na astrologia da Idade Média, que são os planetas benéficos e maléficos, os aspectos benéficos e maléficos. É uma linguagem muito maniqueísta, e que ele, de certa forma, ele subverteu isso, falando principalmente dos ângulos planetários. Né? Você tem basicamente 5 ângulos planetários que são que particularizam o funcionamento de um mapa de uma pessoa. Né? Que tipo de ângulo se formava entre determinados planetas no céu na hora que você nasceu. Se esse ângulo entre eles facilitava ou dificultava o diálogo que aqueles dois planetas estão tentando estabelecer. Os 5 aspectos. A conjunção, quando eles estão no mesmo lugar ou muito próximos. Né? O sextil, que é o ângulo de 60 graus, quando eles se afastam 60 graus, é considerado, pela antiguidade, um ângulo benéfico ou positivo. Depois, anda mais 30 graus, faz a quadratura, que é o ângulo de 90 graus, que era considerado um aspecto maléfico ou negativo. Manda mais 30 graus, você chega no trígono, que é o ângulo de 120, que é um ângulo maravilhoso, que todo mundo quer ter no mapa e tal. Se diz que a troca entre aqueles dois planetas se faz sem nenhum tipo de ruído, de interferência, nada disso. E depois o de 180 graus, que é a oposição. Então, para simplificar, a quadratura e a oposição, a 90 e a 180 graus, eram considerados aspectos maléficos ou negativos. E os trígonos e os sextis, aspectos benéficos ou positivos. As conjunções, a depender da natureza dos planetas envolvidos. Só que você tem uma conjunção entre Marte e Plutão, por exemplo, né, o antigo regente de Escorpião e o atual regente de Escorpião, você sabe que ali tem um potencial de assertividade, de agressividade, de sexualidade muito grande. Você tem uma conjunção entre Vênus e Lua, já é uma coisa gostosa, prazerosa e tudo mais. E o Jung meio que virou isso do avesso, porque ele falou assim, os aspectos que os antigos chamavam de maléficos, que são as quadraturas e as oposições, são aqueles que ficam nos incomodando a vida inteira, porque eles não estão resolvidos. Então, a gente só cresce passando pelos aspectos maléficos. Os aspectos maléficos fazem a gente sair da nossa famosa zona de conforto. Porque o trígono e o sextil, quando você está tendo, ou você tem no seu mapa de nascimento um trígono e um sextil, aqueles planetas andam sozinhos. Né? A característica que eles imprimem na sua personalidade não te dá trabalho nenhum. É uma coisa que nasceu pronta. Enquanto que a quadratura e a oposição, não. Você tem uma dificuldade ali, você tem um bloqueio aqui. E ele falou, a gente só cresce quando a gente está incomodado, quando a gente está se questionando, quando a gente está saindo da zona de conforto.
às vezes, explicando para um cliente, eu falo isso. Quando você está por um trânsito bacana, puxa, eu estou com um trânsito de Urano no céu, está fazendo um trígono com o meu Sol, vai dar uma mexida na minha vida, vai dar uma renovada na minha vida. Não precisa fazer nada para isso. Você está com uma quadratura de Urano com o Sol, aí já vai virar uma bagunça, porque Urano vai questionar as coisas, você vai estar naquele momento que, de repente, você fica meio radical, entendeu? Então, tem toda uma... E aí o Jung falou isso. O trígono e o sextil são ótimos, mas você não está crescendo naquele momento que você está desfrutando de um trígono e do sextil. Você está... A imagem que eu uso para os meus clientes está deitado numa rede, tomando um suco, na beira de uma praia maravilhosa e tal. Você tem direito a isso, mas você não está crescendo nada naquele momento na sua vida. Você está de férias, digamos assim. Enquanto que a quadratura e a oposição te forçam a ter que lidar com aquilo, né? A Cláudia Lisboa, que todos vocês devem conhecer, pelo menos de nome, é uma amiga minha da vida inteira. E a primeira vez que eu vi uma palestra dela, eu fiquei fascinado. Quando acabou, eu fui lá e falei, vem cá, como é que é o Mercúrio do seu mapa? Ela falou, é todo complicado, todo travado, não sei o que e tal. E ela fala que é uma maravilha. Então, beleza, vê a Cláudia falando, você não consegue desgrudar dali. Entendeu? Então, para mim, o Jung é um ponto assim, fundamental. A gente tem o Kepler lá atrás, né, que 1400 e pouco, que veio pela primeira vez com o conceito das órbitas elípticas dos planetas, né? Porque antigamente o pessoal achava que o planetinha girava em torno redondinho, fazendo um círculo em volta. E tem uma outra astrônoma, no ano 400 depois de Cristo, em Alexandria, Hipátia de Alexandria, filósofa, matemática e astrônoma, foi ela a primeira a levantar essa hipótese das órbitas elípticas dos planetas. Essa era uma vanguarda, essa mulher era um negócio impressionante. Ela era filha do cara que criou a Biblioteca de Alexandria, ela era zeladora da Biblioteca de Alexandria e foi linchada no meio da rua em Alexandria, porque o bispo Cirilo chegou lá para implantar o cristianismo, mandado pelo imperador de Roma, pelo César, e a Hipátia era conselheira do prefeito de Alexandria, porque o prefeito tinha sido aluno dela quando era jovem. Hipátia, que bacana! Olha, que maravilha! Nem sabia que existia esse livro. Eu recomendo muito. É um livro que é achado só em Portugal. Eu por acaso, encontrei lá no Shopping do Leblon uma vez. Muito, muito Você está bom. com a bibliografia de responsa aí, cara. Sensacional. Ulisses, não sei se deu para responder a sua pergunta. Nossa, excelente, Ivan. Muito bom, obrigado. Ivan, obrigado a você. Ivan, manda aí. E agora uma pergunta de outro com ascendente em Sagitário também. Eu acho muito interessante quando a gente entra nesse tema, né? Quando a gente começa a verificar essa questão das eras, das características que a gente consegue ver também nessa astrologia política, porque eu acho que a gente começa a ter uma visão diferente, uma visão um pouco mais sensível em relação ao nosso mundo, né? A gente tem insights bem bacanas que a astrologia pode nos dar. E aí, nesse embalo, a gente vê também muita gente que ainda não tem um certo consenso, né? Ainda tem astrólogos que falam que a gente está com o pé na era de Aquário, que a gente vai entrar, que a gente já entrou, seja lá como eles têm as divergências, enfim. Mas aí eu fiquei com essa curiosidade de te ouvir falar sobre esse assunto. Como você enxerga esse momento, se a gente já está tendo essas características mais de Aquário, se a gente ainda está com o pé em Peixes, ou quaisquer outros comentários que você queira fazer sobre essa conjuntura. Como você enxerga a nossa conjuntura atual dentro dessa perspectiva astrológica? Que características você já está vendo no mundo que te ligam a um arquétipo ou outro de um dos dois signos? Como você lê esse nosso tempo? Bacaníssimo, Ivan, bacaníssimo. Eu diria o seguinte, nós estamos com um pé na era de Peixe e outro pé na era de Aquário. Nós estamos, como diz a peça, na alvorada da era de Aquário. É como a noite virando dia. Não tem um momento, claro, que você tem a hora que o sol sobe no horizonte, ali começou o dia, literalmente, mas o dia já vem começando antes. Eu gosto muito dessa expressão da alvorada, né, que eu mencionei, que é o riff principal da música de Aquário, né? É o alvorecer da era de Aquário. Então, a gente tá nessa, eu costumo usar essa imagem assim, uma curva descendente da era de Peixes e uma curva ascendente. Nós estamos no meio aqui, no meião aqui, entre uma e outra. Então, nós temos isso aqui que a gente está fazendo totalmente aquariano. Isso aqui é Aquário puro. Pessoas colocadas em diferentes lugares do planeta, conversando em tempo real. Sentado na frente de uma maquininha pequenininha, podia ter até no celular, se fosse o caso. Né? Isso é Aquário puro, total, total. E sabem quando que isso pipocou assim no mundo? Quando Urano passou por Aquário, entre 1995 e 2002.
A vez anterior, Urano dá uma volta no zodíaco em 84 anos. A vez anterior que ele passou em Aquário foi quando teve a Revolução Industrial, no começo do século XX. A outra vez foi agora, na virada do século XX para o XXI, quando explodiu o celular, internet, telefone, computador, tudo isso que permite que a gente esteja aqui hoje dessa maneira, né? Então, nesse ponto, a gente está em Aquário. De outro lado, a gente ainda vê muito fanatismo religioso, aquela coisa de esperar o Salvador, que é uma característica da Era de Peixes, né? Vai vir um Messias que vai resolver todos os nossos problemas, né? E Aquário é outra história, é autorresponsabilidade. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não, né? A ONU, por exemplo, né? É o primeiro embrião de um governo planetário, que seria a coisa ideal, né? Sabe, dissolver as fronteiras, que história é essa de passaporte? Nós morremos todos no mesmo planeta, né? Isso, eu acho que isso, pouco a pouco, na Era de Aquário, vai se tornar uma realidade. A Era de Peixe, não. Você tem essa coisa ainda de esperando um Salvador e sofrendo. Tal. São vibes muito diferentes, né, Ivan? Entendeu? E é curioso que, mesmo antes disso acontecer, antes de ter qualquer tipo de governo planetário, a gente já vê críticas ao governo planetário vindo do pessoal, principalmente dos mais fanáticos assim, de religiosidade. O anticristo vai colocar um governo planetário. Ou seja, já tem essa resistência, né? Essa teoria da conspiração está danada atualmente. E tem uma galera que diz que Jesus é o atual governante planetário e ele está passando o bastão para Saint-Germain. Então tem gente dos dois lados. Isso aí é o pessoal da teosofia, né? Da fraternidade branca e tal. Tem essa história. E do outro lado tem a turma que acha que, né, que tem um governo que vai controlar a gente tudo e tal. Esse momento que a gente está vendo no planeta é um momento muito peculiar por uma série de configurações desses planetas lentos, exatamente. Desde o ano passado, a gente tem o Saturno e o Urano andando no céu em quadratura. Foi principalmente isso no ano passado, mas agora, nesse momento que a gente está conversando sobre isso, eles estão novamente em quadratura. Esse descompasso que a gente está vendo no mundo, tudo que está acontecendo, né? Tem um outro enfoque muito bacana em relação a esses grandes momentos que a gente vive, que vem de dois astrólogos franceses, que Barbot e o... Não, o nome do outro deu um branco aqui agora. Gouchon e Barbot. É o índice Gouchon-Barbot. Esses dois fizeram uma observação muito interessante, que independe de signo, sabe, de simbologia, é uma coisa bem, bem cartesiana, bem francesa, e ao mesmo tempo faz o maior sentido. Eles perceberam o seguinte: quando os planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né, os 5 que a gente usa para entender os ciclos que a gente vai passando a cada ano e tudo mais, quando eles estão muito próximos no zodíaco, a Terra passa por uma crise qualquer humanitária, guerra, atentado terrorista, crise econômica, epidemia. Então, o Barbot, o Gouchon foi do começo, Henri Gouchon foi do começo do século XX, a primeira metade do século XX, e o Barbot morreu no finalzinho do século XX, já com 90 e tantos anos de idade. E eles fizeram esse estudo. Eu tenho isso aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui nessa telinha sem vergonha, mas eu vou tentar. Peraí. Um minutinho. Um gráfico, literalmente. Está vendo aquele buracão ali, aquele vale ali? 2022, é nós. Ó. E o próximo vale é quando? O próximo vale é lá na frente, 2000 e... Para comprar ouro antes. Para a gente se preparar, né? Entre 2030 e 2040, por ali. Agora, mas você viu o tamanho do buraco que a gente tem aqui agora, de 2014 para cá? Ó. Ops, espera aí. É bom saber que a gente então chegou no fundo do poço, né? Então agora Estamos chegando. subir. É verdade, agora vai subir. Pensei nisso. Sabe uma coisa engraçada? Né? Durante esse período de pandemia, né, isso foi um prato cheio para quem gosta de astrologia mundial, como eu e o Nando gostamos. Então, a gente ficava se perguntando, né, porque quando a pandemia começou a melhorar no final do ano passado, né, no começo desse ano, a curva do Gouchon e do Barbot ainda vai até o final desse ano. Eu falei, pô, mas a pandemia já está acabando, para eles ainda tem um buraco maior para a gente descer. Aí vem a invasão da Ucrânia pela Rússia. O termo que eles usavam, não sei se era essa palavra que eu vou usar, mas algum sinônimo disso, a humanidade passa por um estresse quando tem esses agrupamentos, entendeu? Quando os planetas estão muito próximos. Agora, por exemplo, reparem só, né? Júpiter está em Áries, Júpiter é o mais rapidinho dele, Saturno está em Aquário, Urano está em Touro,
Netuno está em Peixes e Plutão está em Escorpião. Tirando o Júpiter em Áries, mesmo assim, se a gente for pelo outro lado, né, pega a partir de Plutão em Escorpião, aí a gente tem, pula Sagitário, tem Saturno, perdão, Plutão em Capricórnio hoje em dia. Então a gente tem Plutão em Capricórnio, Saturno em Aquário, Netuno em Peixes, Júpiter em Áries, Urano em Touro. Eles estão num pedacinho do zodíaco muito pequeno. O Gouchon e o Barbot consideravam até um ângulo de até 100 graus, menos de 100 graus, ou em torno de 100 graus, que são os momentos que dão esses estresses, quando eles estão muito próximos. E aí depende de signo, de que ele rege. Pega geral, né? Pega geral. E é uma mistura de um olhar astronômico com astrológico. Por quê? Porque a gente leva em consideração o alinhamento astronômico que eles estão fazendo no céu e o astrológico pelo simbolismo que a gente vê se refletir na crise que a gente vive no mundo nesse momento. É uma área que eu sou fascinado, é o que a gente chama de astrologia mundial, astrologia política, astrologia coletiva, porque você consegue ir entendendo, né, os ventos que estão soprando para o coletivo, para a humanidade como um todo. Isso é fascinante, fascinante. E tem um pouco a ver com a origem da astrologia, né? Que antigamente era para os reinos, para os reis, não para mim, para você. Exatamente. O Nostradamus servia uma família real francesa, franco-alemã, né? Então, é uma outra maneira de olhar. E na Idade Média, a astrologia era muito usada na medicina, mas não de fazer um horóscopo, uma mapa astral. Entrou o doente no hospital, onde é que estava a Lua e tal, vamos ver onde é que estava o Mercúrio, onde é que estava a Lua, e iam acompanhando a evolução do paciente. E na própria produção dos remédios, né? Também, Paracelso, você tem que fazer a tintura naquele momento específico. Exatamente. No candomblé também. Você tem que colher a folha na hora exata, no dia exato, com o canto certo. Né? Existe uma interação entre a gente e a natureza que a gente, com essa vida urbana, a gente perdeu um pouco, né, gente? Então, eu acho fascinante quando a gente consegue recuperar um pouco disso de alguma maneira, né? E aí você vê essas religiões ancestrais que já falavam disso, né? O que a física está chegando hoje em dia, a física quântica, a mecânica quântica, essa coisa, você vai encontrar no Tao Te Ching, lá dos chineses, ou nos Vedas da Índia, milhares de anos atrás, né? Daí tem o Fritjof Capra, que é uma figura que eu acho fantástica nesse nosso tempo, que faz esse link, né, entre a ciência e um saber mais intuitivo, mais espiritual, né, sem ser religioso, né? Ivan? É isso aí. E só complementando, finalizando aqui minha fala, né, que eu achei fascinante quando você começou a descrever essas características aí dessa pegada peixes-aquário, né? Isso me lembrou muito das questões psicológicas que a humanidade tem cultivado, né, desse âmbito grupal, né? As crises de identidade que a gente vem tendo, né, a identidade pessoal, aquela questão do ser humano buscando agora um novo modo de se enxergar nesse mundo, uma nova forma de se compreender, né? Eu acho isso muito aquariano, muito Urano mexendo com as nossas estruturas. E essa coisa, né, que existe essa crise de identidade, essa crise por um sentido de vida, as depressões, as doenças que nós vamos conseguindo catalogar nesses nossos novos anos, nesses novos momentos, né, de estudo. A gente vai catalogando essas doenças todas, esses conflitos psicológicos todos, e ao mesmo tempo a religião tendo uma nova importância, né? Todo mundo pensava que no século XIX, né, a visão era, a religião vai acabar, estamos aqui no auge do positivismo, isso tudo vai para o brejo. E a gente vê a religião com toda a força ainda, nesse suspiro pisciano ainda. É o esperneado era de peixe, como eu digo. Te falar, Ivan, que a religião abraça tanto que no Brasil existe a igreja positivista. Ela, inclusive, tem uma sede aqui no Rio de Janeiro. Está na Glória, na Glória. É fascinante, fascinante. O meu avô, de quem eu não conheci, de quem eu herdei o nome, né, meu nome civil é Valdemar Falcão Neto. Ele teve uma fase positivista na vida dele, foi um intelectual, era um jurista e tal, mas eu nunca, infelizmente, não o conheci aqui, pelo menos nessa dimensão aqui. Ele morreu em 46, eu nasci em 52, eu falo brincando que a gente combinou alguma coisa lá, mas eu não me lembro de nada do que a gente combinou. Bom, Valdemar, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Nando, eu acho, quando ele veio a primeira vez aqui no Boteco, Mayhem, que é o seguinte, a gente vê os errantes, né, os planetas trafegando pelo céu e tal, e desde lá atrás a gente mapeou isso tudo, só que eles são pedras gigantes ali passando pelo céu, e a gente não é pedra, a gente é ser humano, a gente é ser vivente.
parece absurdo que uma pedra lá longe interfira de alguma forma no meu dia a dia, na minha vida, como um ser humano, como um ser vivo, e, no entanto, funciona, e, no entanto, de alguma forma interfere. Aí eu queria que você me explicasse, na sua opinião, o que faz a astrologia funcionar? Por que ela funciona? O que exatamente a gente está mapeando quando a gente está olhando para o céu? Olha, primeiro tem um velho provérbio astrológico latino que diz: os astros inclinam, mas não determinam, né? E aí, depois, quando a gente faz essa fusão com a física do começo do século XX, onde, né, mudou toda essa perspectiva né, da mecânica newtoniana para uma mecânica quântica, que é uma coisa completamente diferente, né? Primeiro, é uma coisa muito empírica. Primeiro, você tem o seguinte, quer dizer, esses planetas, né, a pedrinha, que é o Plutão, que está lá a bilhões de quilômetros de distância aqui da gente, ele está obedecendo a um impulso gravitacional. Tanto é que a gente pode prever onde é que ele vai estar daqui hoje em dia, né, com os recursos que a gente tem de informática, de matemática e tudo mais, pode saber onde é que vai estar o Plutão daqui a 257 anos, se a gente quiser, né? Eu, na época que trabalhei na Nova Era, como editor, eu publiquei um livro de um astrônomo inglês chamado Percy Seymour, que é Astrologia, a Evidência Científica. Ele se baseia na questão gravitacional e também no geomagnetismo dos planetas para tentar dar um olhar científico para tudo isso, né? Agora, eu acho que vem muito de uma coisa empírica, né? No início, pelo menos na nossa história conhecida, vamos botar aqui na nossa história conhecida, né? Porque Atlântida e Lemúria estão lá atrás, por enquanto são ainda mitos, né? A gente não tem muitas informações concretas sobre isso, mas para você entender como é que isso foi sendo visto. Como é que foi o centro da tua pergunta mesmo, Rafa? Me perdi um pouquinho aqui na explicação. Por que você acha que funciona? O que exatamente a gente está mapeando quando está olhando para esse céu noturno, para esses planetas passando por ali? Perdão, estava te falando. Então, primeiro você tem essa ordem, né, que implica num sistema, que é o nosso sistema solar, que é previsível, né? Então, tem uma ordem aí qualquer, gravitacional que seja, né, que hoje em dia, com esses recursos todos que a gente tem, como eu falei, a gente pode acompanhar isso de uma maneira muito simples. Mas eu acho que no início da nossa história conhecida foi uma aplicação muito empírica, do agricultor ver que o legume que ele plantava ali crescia melhor num determinado momento da posição dos planetas no céu, aí principalmente a Lua, né, que era o corpo celeste mais próximo da gente, né, influencia nas marés, influencia nos ciclos menstruais, influencia todos os nossos líquidos do nosso corpo, né? E como nós somos 70%, 75% feitos de água, né, essa influência é inegável. Mas a astrologia, hoje em dia, o olhar contemporâneo, a gente fala de uma correlação e não de uma influência que o Plutão, lá, milhões de quilômetros de distância, está produzindo aqui na gente. É um velho axioma ocultista que diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? E, para quem tiver o História da Astrologia, para quem tem pressa, leia o texto de abertura da Ana Maria Baiana, que é um poema de amor ao céu, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A Ana Maria é uma amiga minha da vida inteira, a puta jornalista, mora em Los Angeles há muitos anos. Hoje em dia trabalha muito mais com cinema do que com música. Eu a conheci quando voltei da Inglaterra, que eu comecei a colaborar com um jornal de música que ela editava aqui no Rio. E ela fala exatamente disso. Pô, vale a pena ver, porque é um negócio tão bonito, tão bonito. Vou fazer palavras dela minhas aqui. Na noite dos tempos, quando a humanidade ainda aprendia a usar o espaço de sua casa, a Terra, a abóbada do céu devia ser ao mesmo tempo um manto de proteção e um mistério profundo. Sol e lua se erguiam e se põem em diferentes pontos do horizonte. Estrelas dançavam aparentemente ao léu, algumas pura prata, outras vermelhas, douradas, azuis. Havia um mar de luzes e depois escuridão. Não vou ler tudo, senão vai, né? Mas tem uma coisa que linda que ela fala. Ela, o último parágrafo. Conhecer o ritmo dessa valsa dos astros e das nossas vidas muda a nossa perspectiva. Ficamos, ao mesmo tempo, maiores e menores, mais claramente situados na rede infinita da vida e mais conscientes de nosso papel nessa história tão antiga quanto as estrelas. Eu sou suspeito para falar da Ana, porque ela é minha amiga há 40 anos, sei lá, 30 anos. Tem um texto maravilhoso, não é à toa que ela é a jornalista que é. Mas tem muito disso, quer dizer,
a gente foi entendendo essa relação, né? Essa correlação que havia entre o que está aqui embaixo e o que está lá em cima. Então, o olhar contemporâneo da astrologia não fala em influência, fala num reflexo. É como se o céu fosse um espelho. Eu recomendo muito a vocês acompanharem as publicações do Bola, Antônio Carlos Bola Arres, outro compadre meu, muito querido, um dos maiores astrólogos do mundo, um cara que me incentivou a trabalhar com isso, na época que eu só trabalhava com música, um cara que pensa a astrologia, que reflete sobre a astrologia, ele não fica repetindo regrinha, ele vai questionar as coisas, né? E aí ele fala, ele tem um termo, o ritmo da natureza se reflete nos astros, ali é que a gente vai acompanhando o ritmo da natureza. Ele tem um olhar muito, muito interessante, muito questionador e, ao mesmo tempo, propositivo em relação à astrologia. Anota esse nome, Antônio Carlos Bola é o apelido dele, que ele incorporou no nome. No Instagram é Alô Bola Arres, e no Facebook deve ser Antônio Carlos Bola Arres, alguma coisa assim. Vale a pena conhecer. É um dos maiores pensadores que eu conheço na astrologia, um grande amigo também. Já convidei o Bola, ele aceitou. Ah, que legal! Ih, vocês vão se esbaldar com ele. Ele é contestador, ele questiona tudo, sabe? Ele é uma figura maravilhosa. A gente é muito, muito, muito... Tem uma época que achavam que nós éramos a mesma pessoa. Tive que botar uma foto de nós dois juntos no Congresso de Astrologia para dizer, olha, isso aqui é o Bola, isso aqui sou eu. A gente tem um biotipo parecido, cabelo branco, comprido e tal. Tem uma mãozinha levantada aí. Fala, mestre. Não, só comentar que eu achei interessante você usar a palavra correlação, né? Porque aí você entende, você não sabe exatamente qual que é o link causal, mas você sabe que uma coisa tem a ver com a outra. Perfeito, exatamente. E aí eu lembrei de um caso muito interessante, tem uma alquimista do começo do século XX chamada Lili Kolysko, que ela era da antroposofia, né? E ela foi ensinada lá na antroposofia de que cada metal tinha a ver com um planeta. Então, chumbo tinha a ver com Saturno, Mercúrio tinha a ver com Mercúrio mesmo, a Lua tinha a ver com a prata. Aí ela falou assim, tá, mas como é que a gente pode testar isso? E se você procurar lá no Morte Súbito ou em qualquer lugar, hipótese Kolysko, ela propõe uma série de experimentos que ela triturava o metal numa solução específica lá de ácido, de água, alguma coisa assim. Hard mesmo, né? E observava a formação de cristais desse metal durante alguma conjunção muito forte. Olha. E ela documentou a formação de cristais de chumbo mais acelerados durante uma conjunção de Saturno. E isso foi reproduzido por outras pessoas depois. Ninguém sabe explicar exatamente por que isso funciona, mas a gente sabe que tem alguma relação. E é curioso você ver que, no fundo, até a astronomia normal ela tem isso também. Porque eles podem descrever perfeitamente como é que funciona o sistema solar, mas ninguém sabe explicar direito o que é a gravidade. A gente descreve como a gravidade funciona. Exatamente. Força da gravidade até hoje, ninguém consegue mensurar, só em termos relativos, né? A partir da nossa gravidade aqui, né? Agora, tinha uma outra coisa que você mencionou aí que eu ia comentar, fugiu. Se quiser comentar, porque eu tenho mais uma última pergunta. Manda. É a pergunta mais importante que a gente costuma usar para dar uma encerrada assim, para o pessoal que quiser conhecer mais você. Onde é que a gente te acha? Bom, além dos seus livros, né, que a gente vai colocar aqui nos comentários. Exatamente, onde é que compra os livros? Como é que a gente encontra você para se quiser os seus cursos, os seus serviços? Olha, redes sociais, né? Quer dizer, basicamente, hoje em dia, para mim, Instagram e Facebook. Facebook eu tenho um perfil pessoal, aquele que é limitado a 5.000, né? E tem um perfil profissional, que é aquele que é sem limite. E tem o Instagram. Onde eu sou mais, eu tento manter os três ali num ritmozinho mais ou menos parecido. Deus cada um, bacana, Rafa, bacana. Os livros hoje em dia, a melhor maneira, não adianta. Esse do Conversa sobre a Fé e Ciência foi uma experiência maravilhosa. Dentro dessa sequência que eu tinha explicado no início da minha relação com o mercado editorial, foi o mesmo editor que me convidou para escrever o Deus Cada Um. Quando a gente publicou o Deus Cada Um, ele falou, agora tem um outro projeto aqui, você vai mediar uma conversa entre o Frei Beto e o Marcelo Gleiser. Eu falei, pô, só isso? O Frei Beto já era meu amigo há muitos anos, que eu sou amigo do Leonardo Boff, os dois são muito amigos. Eu publiquei um livro de um monge beneditino, amigo dele, na época lá da Nova Era. Então, o Beto já era um amigo próximo, um virginiano, também muito, muito, muito gente boa. E o Marcelo eu já conhecia de nome. Passamos 4 dias trancados num hotel aqui em Santa Teresa, aqui no Rio, conversando. E depois eu organizei o texto, fiz a edição final do texto. Mas, na verdade, eu sou o atravessador ali da história, não sou o personagem principal. Bom, eu já deixo aqui o convite para você voltar para conversar com a gente especificamente sobre os médiums notáveis. Cara. Você já viu que eu adoro falar, né? Então é só me chamar que eu venho
E esse assunto de unidade é uma coisa que acho que interessa a todo mundo aqui. Vai ser um prazer. Quantas vezes vocês quiserem, os temas que estiverem dentro do meu alcance, com o maior prazer, o maior prazer. Esse meu contato com paranormais também é uma outra vertente que é muito constante na minha vida. Eu sou presenteado assim com as figuras. O Rafi, foi você que botou esse livro da Hipátia aí, não foi? Isso, foi. Realmente é muito bom, viu? Para quem puder achar, porque Relógio d'Água é uma editora de Portugal. Se achar no Brasil vai estar caro. Mas às vezes você consegue achar num preço razoável. Eu comprei faz tempo, o dólar não estava tão alto, mas é muito bom. Inclusive no meu blog, para quem tiver interesse, o texto para reflexão, eu tenho um texto sobre Hipátia. Se você pesquisar lá por Hipátia Alexandria lá no meu blog, você vai achar um texto que é a bibliografia justamente isso daqui. Tem vídeo no meu canal. Tem um filme com a Rachel Weisz, aquela atriz inglesa, chamado Alexandria, que conta a história dela. E vou fazer uma pequena revelação aqui para vocês, que não é nada muito especial. Eu comentei no início que tem esse rapaz, um médium, com quem eu tenho um compromisso de trabalho espiritual, digamos assim, que ele se chama Fernando Ben com N, como Jorge Ben, tem 40 e poucos anos de idade, é pernambucano, mora aqui no Rio há muito tempo, e ele tem um trabalho de psicografia seríssimo, que ele faz mensalmente aqui na Zona Oeste aqui do Rio, lá no bairro de Sepetiba, e há muitos anos atrás... Por que eu estou falando isso, Rafa? Porque Hipátia foi numa vida anterior a ser Hipátia, foi como ela se apresenta para o Fernando, que é a mentora do trabalho dela. Se apresenta simplesmente como Fátima, sem nome, é só o nome, não tem sobrenome, não tem nada. Ela diz apenas que ela conheceu Jesus pessoalmente. Ela era seguidora de Jesus Cristo quando Jesus esteve vivo aqui na Terra. E aí, o que aconteceu? Há muitos anos atrás, eu conheci o trabalho do Fernando, fiquei muito, muito, muito bem impressionado com o trabalho dele. Dona Célia, aquela senhora que é a última personagem do Médios Notáveis, que para mim é meu farol na minha vida até hoje. Eu trabalhei 25 anos com ela, quer dizer, meu trabalho é esse, ficar sentado ao lado do médium na hora que ele está recebendo mensagem, porque eles dizem que eu dou o ectoplasma, e que isso ajuda, facilita o esforço físico que eles têm que fazer ali para receber aquelas mensagens. E então eu conheci o Fernando, a casa espiritual que ele tem em Sepetiba chama-se Casa de Fátima, e o trabalho que ele faz chama-se Cartas de Fátima. E um dia um médium, amigo comum nosso, baiano, mandou um zap para o Fernando, dizendo: Fernando, dá um Google aí em Hipátia de Alexandria. Aí ele, isso, Fernando está aí, está na dedicatória. Ah, sim! Célia Processualista Universal, é o último capítulo do meu livro, de propósito, que a Célia realmente foi uma das figuras mais impressionantes que eu conheci na minha vida, uma super aquariana que recebia nome, endereço, telefone, CPF, placa de automóvel, número de processo, e quando todo mundo ficava assim fascinado com aquilo, ela dava uma resposta genial. Ela dizia: escuta, você tem um rádio em casa? Sim, tenho, dona Célia. Por quê? Não, se você ligar o rádio da sua casa e tocar uma música bonita no rádio, você vai bater palma para o aparelho que você tem em casa ou para o programador da rádio? E ela dizia: eu sei que eu sou um bom rádio, mas eu sou só o rádio, eu não mando nada aqui. Eu repito a informação que chega para mim. Então, se vocês quiserem elogiar alguém, elogiem a consciência cósmica, que é como ela chamava Deus. O trabalho é dela, eu sou só o rádiozinho que ela usa aqui para passar os recados. Eu vi ela dar um recado para uma mulher de um vizinho que ela nem conhecia. Que ela estava mencionando um monte de nomes para essa senhora na hora que estava lá recebendo uma psicografia, e a mulher identificando: meu avô, meu chefe, não sei quem. Então, na hora que ela falou um nome, e a mulher falou: dona Célia, não conheço ninguém com esse nome, não. Aí a Célia parou assim um instantinho, informação chegando ali na cabeça dela. Ela disse: não, filha, realmente não tem nada a ver com você, não. Mas você não mora na rua tal, número tal, apartamento tal, bloco B? Ela disse: moro, sim, senhora. Ela era tão avançada que ela chamava de espírito de energia, não gostava nem de chamar de espírito. Ela disse: não, porque essa energia que está aqui não é da sua família, não, mas é que ela tem um parente que mora no bloco A, no apartamento tal. Então está pedindo para, quando você voltar para o seu condomínio, você tocar lá na campainha do apartamento tal e dizer que fulano mandou um abraço, que ele está mais vivo do que nunca. A mulher nem conhecia o cara, nem conhecia o vizinho, era outro bloco no condomínio. Chegou lá, o cara quase caiu duro quando recebeu o recado, porque não tinha pedido nada a ninguém. E o Brian Weiss, aquele escritor que escreveu vários livros sobre a reencarnação e tudo mais, acho que todo mundo sabe quem é, né? O Brian foi levado lá uma vez, em 1997. Ele veio para lançar um livro, era Feira do Livro aqui no Rio e tal, e um amigo nosso levou ele lá para conhecer o trabalho da Dona Célia. Ele não falava uma palavra de português,
e a Célia não falava uma palavra de inglês. Aí, na hora que teve um intervalozinho lá, me botaram para ficar de tradutor dos dois. Aí estavam falando amenidades um com o outro. Ah, já ouvi falar dos seus livros. Ah, muito bonito o seu trabalho e tal. De repente, a Célia deu um tapinha na minha perna assim, e falou assim, filho, diz para o Dr. Brian que está aqui uma energia chamada Adam. E o Adam está mandando dizer que o coração dele já está na posição correta. O Brian Weiss quase caiu da cadeira. Aí, quando ele estava assim, desse tamanho, ele só sabia falar obrigado em português. Obrigado, obrigado, obrigado. A Célia ainda falou assim, ó, e o Adam está mandando um beijo para fulana, cicrano e beltrano. Era a mulher do Brian Weiss. O que era o Adam? O Adam foi o primeiro filho que o casal Brian Weiss teve, que nasceu com um defeito congênito, que o coração era de cabeça para baixo no peito. Então, a artéria e veia era tudo trocada. Ele sobreviveu, acho que, 2 horas ao nascimento e morreu e recebeu o nome de Adam, né? E eu não sabia dessa história, nunca tinha ouvido falar disso. E as pessoas para quem ele mandou um abraço era a mãe dele, mulher do Brian Weiss, e os 2 irmãos que nasceram depois que ele tinha morrido. Muito legal. Depois você vai voltar só para contar essas histórias Vamos fazer. Ó, só agradecer você ao seu tempo hoje, sua disponibilidade de conversar com a gente. Um prazer enorme, eu que agradeço. Vamos abrir para as palavras finais. Ralph? Bem, vocês viram que eu era fã dele pelos livros que eu tenho aqui, né? Então foi muito legal poder falar com ele pessoalmente aqui. A gente talvez tenha se esbarrado ali pela Zona Sul do Rio, aí, Teatro Vanucci no Shopping da Gávea, eu já conheci o professor Hermógenes pessoalmente e tudo mais. Mas então foi muito bom, e para quem gostou do que eu falei aqui, se interessou, eu sou um cara que escreve um blog, chama Texto para Reflexão, e vocês veem o resto aqui em raph.com.br. Valeu. Obrigado, Rafa. E Ulisses Massad, tem astrologia no Morte Súbita? Opa, se tem. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui, ó, tem 245 artigos citando astrologia lá no Morte Súbita, e por coincidência, um deles é meu. Tá lá na lista. Mas, Valdemar, cara, um prazer enorme em te conhecer, em te ouvir aqui. Você tem um astral muito legal, assim, foi muito bom te ouvir. E esperamos tê-lo aqui mais vezes para contar essas histórias, cara. Dá para te ouvir aqui a noite inteira, que é uma delícia. Quantas Obrigado vezes mesmo. Só chamar que eu venho. Show de bola. Fernando Guimarães. Valdemar, obrigado por ter vindo. A gente não cansa de ouvir as suas histórias. Eu sei que tem muito mais, né? E bom, é isso. Só tenho que agradecer, e eles estão certos de que eu agradeço também a todo o projeto. Tiago está tomando conta, outros que não puderam vir, para que você venha outras vezes para contar os causos, né, interessantes que os causos que não faltam. E quem for lá no meu canal do YouTube, que é Astrocabana, uma palavra só, com K no meio. No Astrocabana, aqui no YouTube, tem uma mesa redonda com o Valdemar, que ele participou o ano passado, sobre os astrólogos virginianos, falando sobre mitos e verdades sobre o signo de Virgem. Então, Valdemar está lá falando mais sobre ele, sobre os mitos e as verdades do signo de Virgem. Então, eu deixo esse convite também. Obrigado. Obrigado a você, Nando, por ter feito essa costura aqui com essa galera tão legal. Robson Belli. Adorei a palestra. Mais um livro que eu vou ter que ter na minha prateleira. Na verdade, eu estou de olho em 2, né? Na história da astrologia para quem tem pressa e no livro sobre os médiums lá, eu vou ter que comprar, não vai ter conversa. Duro vai ser chegar aqui no Japão. Mas... Vai na Amazon, Robson. A Amazon entrega rapidinho, o preço mais barato de todos e uma velocidade enorme na entrega. Você mora no Japão, é? No Japão. Uau! E tem bastante interesse em conhecer mais o trabalho dele, até porque me interessou muito algumas coisas que ele falou e eu gostaria, de repente, até mesmo de me consultar com ele em algumas questões aí. Maior prazer. Só a gente combinar. E se vocês gostaram e têm interesse também em magia, ocultismo, vocês podem me procurar por 2 canais. lemegueton.com.br, para quem gosta de magia salomônica, angelical e demoníaca. E para quem tem uma pegada mais angelical, mais suave, mas ainda intensa, pode me procurar em enoquiano.com.br. Quase todos são bem-vindos em nossos grupos de estudos. Gostei do quase. Um abraço. Muito bom. Olha, desculpa, deixa eu só fazer um comentário para o Robson.
Você falou dessas duas vertentes aí. O Matias de Stefano tem um olhar muito interessante sobre essa questão da luz e da escuridão, porque ele diz que tudo leva à evolução. Tanto a luz quanto a escuridão. A escuridão, às vezes, faz as coisas se apressarem, as coisas acontecem mais rápido, e, através da luz, as coisas vão de forma mais lenta, mas chega-se no mesmo divino, né? Eu achei muito legal você separar as duas vertentes aí, muito bacana. José Newton já dizia, se subiu tem que descer, né? André Correia. Valdemar, um prazer enorme ouvir você falando. A palestra incrível, incrível. Eu conheço muito pouco de astrologia, já salvei aqui alguns livros. Eu vou pegar a história da astrologia para quem tem pressa. Já coloquei também o do Nostradamus aqui, já, enquanto você falava, eu já procurei. Eu queria ressaltar isso, que eu tenho isenção total sobre Nostradamus, sou apenas o tradutor, né? O texto maravilhoso é da Liz Green. Sou, de novo, o atravessador, só o cara que resolveu que o livro tinha que ser lido em português. Mas é um livro fabuloso, maravilhoso, lindíssimo, de uma sensibilidade, de uma profundidade ao mesmo tempo, maravilhosa, maravilhosa. Não, a indicação me pegou, eu já coloquei de aqui de lado, salvei o link, desligando aqui, eu já vejo isso no estante virtual. Eu achei ele por 10, 20 reais no estante virtual. Perfeito. Eu agradeço de coração por essa exposição. Você comentou, né, alguma coisa sobre o momento crítico, né, o momento lá da barricada, falando das crises de identidade. Como psicólogo, e 1º de setembro eu não posso deixar passar batido, né, no pós-pandemia, a questão da depressão, o problema da crise de identidade e da força que está tendo esse movimento anti-suicídio agora em setembro. Eu queria chamar a atenção para isso, Setembro Amarelo, para que a gente, né, fique atento aí, não banalize a depressão, a ansiedade, tudo isso que a pandemia trouxe para a gente não perder mais amigos por outros motivos que a pandemia tá deixando de reflexo. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, eu e a Vanessa, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube e no Instagram, que é a Conexão Pagã, onde a gente conversa muito sobre bruxaria e paganismo de diversas linhas. Todo mundo convidado, segunda-feira, às 21 horas. Maravilha. Beijo, brigadão. Obrigadão, eu que agradeço. Já vamos emendar a bruxaria aí, Vanessa. Valdemar, foi uma honra te escutar. Você falou, eu gosto muito de falar, que bom, porque eu te ouviria por muito tempo aqui. Olha, não provoca, que senão não para. Não, mas realmente é incrível. Eu conheço muito pouco, mas assim, eu falei, nossa, eu vou ficar boiando. Não, mas a forma como você coloca, a gente se sente envolvido no assunto, né? Esse amor, essa paixão que você tem, realmente transmite, assim, para nós, realmente incrível. Obrigada por você compartilhar todo esse seu conhecimento. Vou fazer meu jabá aqui também. Eu vou convidar quem quiser participar para conhecer um pouquinho mais da astregoneria, da bruxaria italiana. É só me encontrar lá no Lanaro Vanessa no Instagram, e a gente tem um grupo de estudos que a gente faz 2 vezes por mês. É só me adicionar lá e a gente vai estudar um pouquinho sobre bruxaria italiana. Maravilha, obrigado, Vanessa. Ivan de Aragão. É um prazer ouvir o Valdemar falar sobre astrologia. Astrologia é aquele tema que fascina todos nós, né? Acho que todo ocultista começa pela astrologia, de alguma maneira. No meu caso foi assim, comecei pela astrologia, aí foi astrologia, tarô, e aí já vai, né? A corrente é enorme. E hoje, na ausência da Bárbara, eu quero fazer aqui a propaganda da Eclésia Babylon, que é uma instituição filosófica, religiosa, sem fins lucrativos, que visa transmitir, né, um pouco dessa tradição gnóstica com a tradição telêmica, né, conciliando tudo ao redor do culto a Babylon. Então, quem tiver interesse, tem esse link aqui, ó, é b.4gsanctuary.com. É só entrar lá que você vai ter mais informações sobre a Eclésia Babylon, como entrar em contato e outros detalhes, ritos, e enfim. Segue lá. Quem quiser um pouco de poesia também... pode falar, Valdemar. Não, deixa eu só elogiando. Deixa eu só colocar uma coisa, tem o link novo, eclesiababylon.net. Verdade. Já é mais fácil do que esse daí. eclesiababylon.net, link novo na área. E quem curtir poesia, de vez em quando eu posto umas coisas lá no ivandearagão.com.
coloco alguns poemas com temática ocultista, temática variada, enfim, depende do dia, depende da inspiração. Quem gostar um pouco de poesia, só chegar lá que a gente se bate e a gente se encontra. Um grande abraço. Mais uma vez, um grande abraço, Valdemar. Até a próxima. Eu que agradeço. E por último, mas não menos importante, Paulo Jacobina. Valdemar, muito obrigado. Alguém comentou aqui no chat que passaria a noite inteira te ouvindo. Eu passaria mais do que a noite inteira te ouvindo. Perigoso, eu A gente passaria a noite poderia... inteira falando. É um perigo, é um perigo. Alguém escreveu no chat, em volta da fogueira, todo mundo comendo, bebendo e te ouvindo falar. A gente tem que marcar algo assim, porque é incrível. E como o próprio Ivan comentou, a astrologia é uma coisa, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E a senda iniciática, ela guarda muitas armadilhas, principalmente para aquele que não se conhece. Então, estudar a astrologia, ela é fundamental. E uma outra ferramenta que é muito importante para auxiliar as pessoas nessa jornada é a prática filosófica. Você encontra mais sobre prática filosófica em youtube.com/pedra de afiar. Lá a gente tem vídeos dos mais diversos temas, como astrologia, magia, psicologia e questões sociais, que vão te ajudar a refletir e a potencializar o seu desenvolvimento. Espero todos por lá. Maravilha. Tiago, só tem fera aqui, hein? Nossa Senhora, estou assim, estou maravilhado aqui, estou maravilhado aqui. É que o chefe hoje está no hospital, eu só estou cobrindo ele aqui. Eu bato ponto aqui também. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, agradecer novamente e lembrar a galera que está assistindo a gente que esse é o episódio número 300 e tralalá do Mayhem, e tem um monte de outras coisas para a gente ver, de assuntos muito diferentes. Tem ufologia, satanismo, tem até catolicismo, tem de tudo que vocês imaginarem. E para a galera apoiar o Teoria da Conspiração é catarse.me/TDC. Lá você vai ganhar acesso aos canais de poder assistir ao vivo aqui esses bate-papos com a gente. Vai assinar a revista Hermetismo. Alguém tem aí uma revista Hermetismo fácil para mostrar? Que turma boa, hein, cara? Pô, sensacional. Sensacional. Olha lá. Fala alguma coisa aí também para você. Aqui, ó, a revista Hermetismo, com várias matérias, umas bem ilustradas. Vocês aqui publicam? Textos Vocês da aqui galera. publicam? Sim. Uau, sim. Tem texto de um monte de gente aqui, algumas pessoas até da nossa bancada. E a Diamond Editora, né, que faz todo esse processo de publicação. Que bacana, sensacional. E ainda vai ganhar acesso a um monte de grupo do Telegram para a gente conversar sobre esses assuntos. Não, pois é, o que eu queria te pedir era isso, cara. Eu quero a relação dessa turma toda aqui que esteve aqui comigo hoje. Alguns eu já vou procurar, mas me dá depois o nome de todo mundo. Tá bom, eu passo para vocês, sim. Vou seguir vocês. Já estou seguindo o Valdemar no Instagram, já. Eu vou seguir vocês todos no Instagram. E para quem estiver assistindo, os links aqui do Valdemar estão todos aqui embaixo nos comentários. E com certeza ele vai voltar para mais algumas vezes aqui para conversar com a gente. Muito obrigado e até o próximo Bate-Papo Mayhem. Tiago, você me permite um poeminha aqui para a gente fechar? Um poeminha antes do encerramento, vamos lá. Todo mundo falando tanto de hermetismo aí. Um dos meus gurus na vida é Fernando Pessoa, né? Que muitos de vocês devem apreciar também. Olha lá, Paulo. Né? Cara, eu fiz meu mestrado sobre Fernando Pessoa, misturando Fernando Pessoa e filosofia da religião. Para mim, o maior escritor da língua portuguesa, Camões, que me perdoe, mas o Fernando Pessoa é o maior escritor da língua portuguesa. E minha mulher fica espantadíssima que eu sei vários poemas dele de cor, porque tem uma memória fácil de guardar as coisas. Então, tem um poema dele chamado Eros e Psique. Alguém conhece? André conhece? Ralf conhece? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela ignorado, ela para ele ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando o sentido pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houver, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia.
Muito legal. Muito bom. Muito bom. Bom, Lindo demais. não tenho o que dizer depois dessa maravilha, né? Obrigado, Até a próxima, gente. galera. Obrigado, até a próxima. É só chamar que eu venho. Beijo.